Bom, Paz do Senhor. deixa eu só fazer uma perguntinha para o senhor antes do senhor dar início a esse novo conteúdo. Pode ficar à vontade. Só para entendimento. Na aula de cristologia, nós estávamos falando sobre a prata, né? Os valores que as pessoas pagavam para resgatar. E eu Isso. fiz uma pergunta referente às 30 moedas de pratas que Judas recebeu para entregar Jesus, né? Se cabia no contexto que eu estava explicando. Aí o senhor falou que era o contrário. Aí eu quero saber se essa pergunta que o senhor falou que é o contrário, o senhor vai responder em outro conteúdo ou vai ficar para depois? Não, a gente responde agora. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos na pneumatologia, vamos trabalhar um pouquinho da pergunta, né, do questionamento que a irmã Viviane ela fez acerca das 30 moedas de prata que Judas ele ganhou, né, ali como o pagamento da venda da entrega de Jesus. Por que eu respondi que na verdade, o contrário? É o contrário dentro do contexto de que nós estávamos trabalhando que as 30 moedas de prata seria para redenção, né? O significado da redenção, do contexto que nós estávamos trabalhando, é exatamente quando você vai lá e compra um escravo, você compra um prisioneiro, e aí você usava a prata e quando nós falamos dessa questão, a prata simbolizava resgate, simbolizava tirar alguém da prisão, comprar alguém que estava prisioneiro. No caso de Judas, as 30 moedas de prata, ali foi ao contrário, porque ao invés de ser um pagamento para resgatar alguém, foi um pagamento para um aprisionamento de alguém, no caso lá, Jesus. Por isso que nesse contexto de se trabalhar as 30 moedas de prata, como preço de resgate, estava contrário ao contexto que nós estávamos trabalhando. Deu para entender? Então, a prata é sinônimo de resgate, sinônimo de redenção, sinônimo de remissão, sinônimo de salvamento. O caso de Judas é tudo ao contrário, porque ele recebeu as 30 moedas de prata para que Jesus fosse condenado, para que Jesus fosse aprisionado, para que Jesus fosse, entre aspas, né, escravizado, pegando aí o contexto de toda a tipologia que há na questão da prata. Deu para entender, irmã Viviane, o sentido inverso aí daquele pagamento da prata? Sim. Tá? Então, quando você pega a prata na Bíblia, não significa que todos os versos que vocês veem lá, a prata, vai ter esse simbolismo, tá? Vocês vão ter que usar como aqueles versos que alguns, claro, que eu passei ali para o pastor Narciso, quando ele perguntou, né, mais alguns versos para poder utilizar não sei se numa mensagem, num estudo que ele estava pensando lá. Então vocês precisam analisar o contexto em que o versículo está inserido para saber se naquele contexto a prata ela está ali simbolizando essa ideia de redenção, de remissão e de salvação. Tudo bem? Esclarecido aí ou precisa ampliar um pouco mais? Ok, pastor, muito obrigado. Tá ótimo. Então, vamos lá então para a nossa matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Aí, irmãos, vocês vão ter, ao final, um capítulo especial sobre a Trindade. E aqui eu já insiro a ideia. Porque eu só vou falar de Trindade com vocês em umas 2, 3 aulas, não sei quanto tempo eu vou gastar, exatamente para ter na cabeça de vocês essa separação. Então vamos lá. A matéria de deontologia, isso para aqueles que estudaram. Quem não estudou, claro que não precisa responder. Do que nós tratamos, irmãos, na matéria de deontologia? O ser de Deus. Isso. Nós falamos ali do ser de Deus e a ideia que estava ali, nós estávamos trabalhando a ideia de Deus Pai, estudando as 3 pessoas da Trindade separadamente, para que, ao chegar aqui na doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, vocês já tivessem uma base de deontologia, que é a doutrina sobre o ser de Deus, o estudo. Terminamos cristologia, que é o estudo acerca da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E agora nós estamos iniciando a terceira pessoa da Trindade. Então, a Trindade, quando nós falamos Trindade, quantas pessoas nós estamos falando? Uma. 3. 3 pessoas com a mesma essência. Isso. 3 pessoas com a mesma essência, que esta essência nós chamamos Deus. Então são
três pessoas e um só Deus, tá? Quando falarmos aí da Trindade em específico, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então já vamos trabalhar aqui toda essa questão inicial. Primeiramente, já na introdução, vamos dar uma geral dessa doutrina, né? E ela trata sobre a natureza. A natureza aí significa o ser, né? A pessoa do Espírito Santo, a sua missão e o seu papel, tanto na vida aí de nós, né? Os tementes a Deus, como também na história da salvação. A pneumatologia, ela também se concentra nas doutrinas relacionadas à ação do Espírito Santo na vida individual e na igreja, incluindo o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a vida espiritual. Então, quando você trabalha a pneumatologia, essas partes, elas também estão relacionadas à matéria. Ou seja, a ação do Espírito Santo na nossa vida individual, né? E, consequentemente, na vida da igreja. Nós falamos do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais e, consequentemente, a vida espiritual que nós obtemos pelo Espírito Santo. Então, ela é uma área importantíssima e vocês vão ver, quando nós estivermos aí, né, avançando, quantos conceitos, irmãos, às vezes errados e quantas coisas nós precisamos saber, imaginando que nós já sabemos. Então vocês vão falar, meu Deus, eu não imaginava que seria assim, né? Claro, nem todas as coisas. Muita coisa aqui vocês já sabem, mas nós vamos aprofundar e vamos trabalhar essa matéria separadamente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Aqui, poderíamos dizer que já começa uma briga, tá? E aí eu vou dizer para vocês porque começa uma briga. Eu estava numa escola dominical, como aluno, né? Estava ali sentado, aprendendo lá com o irmão que estava ministrando, e a aula era relativa ao Espírito Santo. Não necessariamente a pneumatologia, mas falava sobre o Espírito Santo. E ele disse na aula que ele acreditava que o Espírito Santo habitava nas pessoas, olha o termo que eu estou usando, habitava nas pessoas no Velho Testamento. Aí, irmãos, assim, com todo respeito, né, o ouvido da gente dá aquela batida, é como se você tivesse um sino na tua cabeça, na tua orelha, e batesse aquilo. Eu falei, né? Falei, não, eu discordo plenamente desse posicionamento. E nós vamos provar. E aí é que é interessante, quando eu digo provar, eu mostro para vocês. Se vocês falarem, não me convenceu, aí eu falo, então tudo bem, eu não fui capaz de convencer vocês sobre essa questão. Então, vocês permaneçam pensando da forma que vocês quiserem, e eu ou abandono o meu pensamento, ou vou aprofundar mais o meu pensamento para tentar arrumar mais fundamentos. É sempre assim, irmãos. Na filosofia, quando você estuda, uma das coisas que você aprende muito é exatamente o respeito pelo pensamento oposto. Só que há uma diferença entre você ter um pensamento que você não concorda, mas aí você não concorda, muitas das vezes, por ignorância. E aqui eu estou falando ignorância, esse termo, em dois sentidos, né? O primeiro é porque você não sabe realmente, e você não consegue abrir a mente para entender aquilo. E o outro sentido de ignorância é por você não querer realmente mudar o seu pensamento. Você sabe que você está errado, mas você não quer mudar o teu pensamento. Então tem esses dois tipos de ignorância. Então nós precisamos ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. É a Bíblia que é a nossa guia, o nosso farol, a nossa bússola. E nós precisamos interpretá-la corretamente. Apesar de ela ser nosso guia, nosso farol, não se assuste, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui agora, tá? Olha lá, vou pegar vocês de supetão, o coração de vocês vai acelerar. Vocês sabiam que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Sim ou não? A Bíblia que vocês têm aí na mão? Não? Ela é a... Nós sim. Opa! Ô, Felipe, gostei, hein, Pedro? Né? A Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias, mas é claro, irmãos, eu explico por que ela é a mãe de todas as heresias. O Pedro, ele fez ali a colocação, né? Não por ela mesma, mas por conta da visão equivocada das pessoas
e vão lá, leem a Bíblia de uma forma equivocada e faz uma interpretação errada. Então vamos lá. Heresias aí que eu vou citar aqui, seitas, né? E heresias que se tiram da Bíblia. Os Mormons acreditam na Bíblia, sim ou não? Sim. Sim, acreditam na Bíblia. Testemunhas de Jeová acreditam na Bíblia? Sim. Espíritas, sim. Católicos, sim. Sim. Muçulmanos, parte do Velho Testamento, eles acreditam, sim, em parte lá do Velho Testamento. O Alcorão ali tem, né, uma coligação ali com passagens bíblicas. Eles têm Moisés como profeta, né? Não maior que Maomé, mas tem Moisés como profeta. Então, se vocês forem lá no Candomblé, vocês vão ver que as pessoas citam a Bíblia. E cada uma dessas religiões, irmãos, com exceção aí daquelas que não utilizam a Bíblia, eles vão tirar os seus ensinamentos de onde? Onde que é basicamente o fundamento deles? Não é a Bíblia? Sim. 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 Então, percebo que quando eu disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, não por culpa do escrito sagrado, mas como Pedro ali já notou rapidamente, por conta da má interpretação, certo? Vamos para o segundo ponto, saindo das religiões e já trazendo para dentro do nosso contexto evangélico. No nosso contexto evangélico, tem umas interpretações absurdas da Bíblia, sim ou não? Sim. 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 Tem. Sim. Tem. Aí eu pergunto, quando você vai falar, a pessoa vai te mostrar na Bíblia. Fala, tá vendo? Ó, aqui é escrito na Bíblia. Ainda que ele esteja interpretando erradamente, erroneamente, mas ele vai lá e quer fundamentar na Bíblia. Então, nesse sentido, tá, da interpretação errada que as pessoas fazem, a Bíblia é o fundamento dessas pessoas. Só que o que nós temos que fazer? Fazer uma interpretação correta da Bíblia para que você tenha consistência na sua vida cristã. Não é porque o A falou, que o B falou, que o C falou. Não, porque você está lendo a Bíblia e você está vendo que é a Bíblia que está dizendo. Então você vai andar, ter a sua vida espiritual pautada pela Bíblia. Por isso, nós não vemos em nenhum lugar das Escrituras dizendo para nós que a responsabilidade dos outros, olha só, a responsabilidade dos outros, ensinar a Bíblia para nós. Com exceção, é claro, das crianças, né, que precisam aprender, nós ensinamos a Bíblia para elas, mas eu estou falando os adultos. Onde que você acha na Bíblia que tem alguém que está lá ensinando, que ela diz que é alguém que tem que ensinar a Bíblia para você, que ela é responsável para ensinar a Bíblia para você? Não tem. Você é o responsável para meditar na Bíblia, e ela vai dizendo, né, de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. E principalmente quando nós vemos tantas coisas erradas no meio evangélico. E quando eu falo meio evangélico aqui, não é igreja A, não é igreja B, irmãos. É uma quantidade imensa de igrejas que estão inserindo algumas coisas antibíblicas. Vamos só citar um exemplo aqui. Irmã Viviane, quando nós estávamos falando sobre a tipologia, o ensino bíblico, que na verdade tudo aquilo são sombras que apontavam para Jesus, a irmã Viviane fez uma colocação relacionando algumas igrejas que estão pegando aí símbolos do Velho Testamento e colocando na igreja. Esses dias mesmo, eu vi um videozinho, irmãos, que eu falei, meu Deus do céu, quanta meninice, né? Uma irmã, eu não me lembro se foi no Facebook, foi no Instagram, acho que foi no Facebook. Uma irmã dentro da igreja, então tinha uma câmera ali filmando, ela colocou um bloco, né, lá no centro da igreja, com um martelo na mão, bloco um em cima do outro, né, o bloco que nós chamamos aqui o baianão, vermelhinho. Um em cima do outro ficou com um martelo. E as irmãs ficavam girando em torno da muralha, e ela com o martelo na mão. E as irmãs ali girando em torno, como se fosse primeira volta, quebrava a parte da muralha, segunda volta, e assim sucessivamente. Numa outra eu estou falando Brasil, irmãos. Ela pegou, essa irmã, que é outra, tá? Estava com a pomba na mão, nós estamos falando de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, estava com a pomba na mão, e por um instante ela encostava numa pessoa lá e simulava que a pessoa estava recebendo
ali o poder de Deus. Aí de repente a pomba voou na igreja, foi uma histeria total. Aí vocês dizem para mim, não, irmão Dilon, isso aí são umas meninices que nós enxergamos que tem meninice no nosso meio, mas até em igrejas idôneas, tá? Vocês vão perceber que está um pouco fora da Bíblia, meus irmãos, tá? Você olha para a Bíblia está dizendo uma coisa, e a estrutura da igreja está fazendo totalmente ao contrário, tudo bem? Mas nós vamos deixar isso aí para que vocês possam, ao longo da aula de pneumatologia, verificar umas coisas estranhas que acontecem muitas das vezes aí, e vocês vão olhar para a Bíblia e vão fazer a comparação, e vão fazer uma análise se isso está de acordo com a Bíblia ou não. Então, primeira coisa que nós vamos aprender é a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo desempenhou um papel importante no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Embora o Espírito Santo tenha trabalhado mais como capacitador e inspirador, a evidência de seu trabalho não é vista de forma igualmente visível nos dois testamentos. A razão pela qual o Espírito Santo não atuou através de todas as pessoas no Velho Testamento é que Deus concedeu o Espírito Santo somente para aqueles que ele escolheu para realizar a sua obra. Deus escolheu apenas um grupo seleto de pessoas no Velho Testamento para serem instrumentos do seu Espírito Santo. Então aqui eu já começo a desmontar essa ideia de que no Velho Testamento as pessoas eram habitadas pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, as pessoas eram usadas pelo Espírito Santo para realizar determinadas obras. Então elas não eram habitadas pelo Espírito Santo, tá? Eu vou avançar mais um pouco, e aí, conforme vão surgindo as dúvidas, fiquem à vontade para tirar, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente para a gente construir um pouquinho mais a ideia aqui, claro, mostrando na Bíblia. Vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, Moisés foi escolhido como instrumento de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo para levar os israelitas ao Monte Sinai e escrever a lei encontrada no Pentateuco. Então, irmãos, quando nós vemos a operação de Deus na vida dos homens do Velho Testamento, era através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele usava a pessoa, mas não habitava na pessoa. Se fosse uma obra momentânea, em que a pessoa fazia ali aquela obra e era só por aquele momento, o Espírito Santo vinha, enchia ele era usado, mas o Espírito Santo não habitava nele, tá? Então, todos os homens do Velho Testamento, os homens de Deus que foram usados para realizar as obras, foi mediante a ação do Espírito Santo, tá? Ele foi o agente mediante a qual Deus dotava as pessoas de capacitação espiritual para realizar determinada obra, tá? Felipe, eu vi você levantando a mão, é só um minutinho, deixa eu só avançar aqui, porque aí eu falo mais coisas aqui, e aí vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Já abro a palavra aí. Outro exemplo é o rei Davi, que foi considerado, né, um homem segundo o coração de Deus. O Espírito Santo usou Davi para escrever salmos e dirigir os israelitas como o quê? Como instrumentos de Deus. Então vamos lá, irmãos. Quando Davi, ele compunha os salmos, Davi, ele foi dotado, sim, da capacidade espiritual, da capacidade, como dom natural que ele tinha, de cantar, de tocar a harpa. Só que quando Davi compunha um salmo, e um salmo que muitas das vezes tinha Jesus, o Messias, ali naqueles salmos, Davi compunha esses salmos simplesmente porque ele tinha o dom ali de compor poesias, ele tinha o dom natural de tocar, ou ele estava sendo ali usado pelo Espírito Santo para compor os salmos? Eu acredito que a resposta de vocês vai ser usado pelo Espírito Santo para compor os salmos que nós temos nas nossas Bíblias. Davi, irmãos, ele é um caso muito bom para nós trabalharmos aqui, porque quando Davi
ele era usado, vamos pegar o caso ali, para matar Golias, vocês acham que aquela autoridade, agora eu já deixo vocês aqui responderem para mim, e trabalhando com vocês as ideias, quando Davi mata Golias, tem ali aquela autoridade para chamá-lo de incircunciso e dizer, olha, eu fui usado por Deus, melhor, fui usado por Deus não, né? Eu estou aqui e eu não admito, parafraseando, que esse incircunciso fale do Deus de Israel desse jeito. Eu vou lá enfrentar aquele gigante. Saul pergunta para ele, mas rapaz, como que você vai fazer isso? Fala, não, Jeová é comigo. Eu estava lá no campo, né? Protegendo lá as ovelhas, e eu matei um urso e matei um leão. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, Davi, nessa coragem, para matar um urso, para matar um leão, daqui a pouco nós vamos ver mais exemplos, e aí tem vários, tá? Vocês acham que essa coragem era natural de Davi? Davi, ele era só pelo fato dele ser um homem corajoso? A coragem natural do homem? Quero ouvir vocês agora. Não, totalmente inspirado. Ele era inspirado por Deus. Isso, para compor totalmente inspirado, e também essa ousadia, essa coragem que Davi tinha, não era dele mesmo. Essa coragem vinha de quem? Do Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos ler alguns textos que vocês vão ver que é comum no Velho Testamento usar a palavra. E o Espírito de Deus se apossou de fulano de tal e fulano de tal fez isso. Vocês vão ter a ideia de como que era o uso dessas pessoas através do Espírito Santo. Eu vou abrir aqui a palavra para o Felipe, e aí a gente volta. Eu quero fazer um trabalho bem amplo com vocês, para que vocês possam, no Velho Testamento, quando lerem, enxergar a ideia de que o Espírito Santo não habitava nos... Vamos colocar aqui, não vou nem usar a expressão salvos, que tem alguns deles que foram usados, mas não necessariamente salvos, como o caso de Saul, né? Nos instrumentos que Deus usou no Velho Testamento. É a melhor palavra que eu encontrei agora. Vocês vão ver, ler os textos, vocês vão ter a nítida noção, no Velho Testamento, que o Espírito Santo utilizou instrumentos para realizar a obra de Deus, sem, contudo, o Espírito Santo habitar nessas pessoas. Tudo bem? Mas isso aí é no decorrer da aula de hoje, da aula de quarta-feira, e assim sucessivamente. Vai lá, Felipe. Seu microfone está bem baixinho, Felipe. Melhorou. Não, no caso do Antigo Testamento, eles eram somente usados pelo Espírito Santo, mas só que o Espírito Santo não habitava dentro deles. Não. No Novo Testamento, assim, nos dias de hoje, como crente na vida de Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar dentro dele. Mas eu tinha uma dúvida aqui, eu sou totalmente mais fácil, lá no Salmo 51. Na hora Eu sabia. Não retires de mim o teu Espírito Santo, não é isso? Por favor, isso. Isso, pode deixar. Eu ia perguntar mesmo. Eita, tava tudo aí falando. Daqui a pouco nós vamos enquadrar ele lá, hein? Salmo 51, né? Daqui a pouco nós vamos enquadrar ele lá no Salmo 51. Ele está falando que o Espírito Santo não habitava, e como que Salmo 51 fala, né? Davi fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos ver se dá para chegar nessa aula hoje. Eu vou construir primeiro a ideia com vocês, e quando chegar lá no Salmo 51, né, que a gente pode avançar, por isso que eu disse aqui, eu vou avançar para vocês irem pegando, para começar a tirar muita coisa aí que às vezes tem na cabeça, que foi construída ao longo do tempo, e a gente precisa trabalhar Bíblia para que vocês vão abrindo, entendendo, ampliando, e aí fica fácil quando nós chegarmos lá no Salmo 51. Tudo bem? Vamos ver se dá para chegar hoje. Um homem segundo o coração de Deus. O Espírito Santo usou Davi para escrever salmos e dirigir ou reinar sobre os israelitas, tá? Os profetas também foram os vasos do Espírito Santo durante o Antigo Testamento. Eles foram usados por Deus para trazer avisos, advertências e instruções à sua nação. E o seu trabalho foi profundamente influenciado pelo Espírito Santo. Não podemos esquecer que muitos dos profetas escreveram livros sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, primeira coisa, os profetas, e particularmente os escritores dos livros proféticos, podemos colocar aí aqueles que escreveram os Salmos, aqueles que escreveram as Crônicas, o Pentateuco, escrito por Moisés,
Esdras, Neemias, Ruth, todas essas pessoas no Velho Testamento foram instrumentos do Espírito Santo. Então, quando você pensa na inspiração bíblica, automaticamente você tem que pensar no Espírito Santo. Então, houve uma atuação direta do Espírito Santo para inspirar os livros sagrados, tá? Que são os 39 que nós conhecemos. De modo geral, podemos dizer que Deus escolheu poucos homens e mulheres no Velho Testamento para ser os portadores, quando eu digo aqui portadores, no momento de realizar ali a obra, tá? Do seu Espírito Santo e realizar a sua obra. Dessa forma, o Espírito Santo não atuou através de todas as pessoas no Antigo Testamento, mas somente através dos escolhidos por Deus para desempenhar um papel especial na sua história. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês utilizarem a mente aí. Vamos pensando. No Velho Testamento, pense não só em profetas, mas muitos personagens bíblicos que vocês entendem que foram instrumentos do Espírito Santo para realizar determinada obra. Então, vocês não podem pensar em qualquer personagem, porque nem todos foram usados pelo Espírito Santo para realizar determinada obra. Mas gostaria de fazer um exercício mental com vocês. Eu vou começar aqui para a gente organizar, pela ordem que aparece o nome de vocês aqui para mim, tá? Então vamos lá. Felipe, o presbítero Narciso, a irmã Rose, a irmã Luciene, o pastor Paulo, Pedro, a irmã Viviane, o Tiago e a irmã Cleide, tá? Vocês vão citar pessoas que vocês lembram que foi usado por Deus, então tem que ser diferenciado, tá? Uma pessoa que vocês lembram foi usada por Deus aí de forma diferenciada para a gente poder nominar e pensar nessa pessoa sendo usada como instrumento de Deus e usada pelo Espírito Santo, tá? Pode ser profetas? Pode, mas eu gostaria que nem todos respondessem profeta, né? Porque se nós falarmos profeta, cada um escolhe um dos profetas maiores e menores aí, e vocês não fazem essa reflexão. Vamos lá? Felipe, lembra de algum? Pastor, eu posso citar esse aqui? No Velho Testamento, tá? Pode citar, pode ler. Vai ser, um é o profeta Elias e outro é Sansão. Isso, cita só um só. Profeta Elias. Isso, então vai lá. Pode ler, Felipe, se conseguiu aí. Não sei que teu microfone deu problema. Vou pegar aqui no livro de 6, capítulo. Isso. E os outros irmãos podem ir procurando aí, pensando. Vamos lá. Irmão, enquanto o Felipe está se localizando, o pastor Narciso, lembra de algum aí, pastor? A paz do Senhor Jesus, pastor. Eu estava estudando até tem 2 dias sobre a vida de... Meu Deus, esqueci o nome do jovem. Está lá em... Acho que é Levítico. E Deus dá toda a sabedoria a ele, Deus enche ele, do Espírito, para ele trabalhar com as obras de prata, de ouro, para dar... Do tabernáculo? Construção lá do tabernáculo. Não é Gamaliel, não. O nome dele é o... Não, Eliabe? Não. Eli... Nós tivemos uma escola do... Deixa eu ver o que eu acho aqui, eu estou procurando aqui na Bíblia. Não se preocupe, não se preocupe. Irmãos, então vamos lá. Alguém que já achou aí, para os outros irmãos ir procurando, pode... É Elinadab. Não. Também me fugiu a memória o nome dele, mas eu Meu sei que... Deus, fugiu da... Não se preocupe. Dá uma pesquisada, dá uma procurada no Google aí. Alguém lembra, irmãos? Então, agora eu não... José do Egito? Opa! Pensa aí. Tiago, né? Tiago, vamos lá. O José do Egito. Ele teve um sonho, não teve? De vários, né? Ele teve vários sonhos ali, e todos os sonhos se cumpriu. Tanto lá, né, antes de ser preso, como também quando ele estava lá na prisão. A interpretação também, né, dos sonhos, né? Isso! Boa, Tiago, eu vou deixar você falar. Vai falando aí. Então, por que você entende que José do Egito foi um instrumento do Espírito Santo? Foi usado ali. Deus escolheu ele como um dos instrumentos para ser usado pelo Espírito Santo. Pode falar aí.
Porque dele próprio ele não teria capacidade, né, de interpretar os sonhos e tudo se cumprir, né? Exatamente. Felipe tá lá? Cleide? Daniel? Não precisa nem dizer, mas fala um pouquinho aí, Cleide. Já fala aqui sobre ele tinha um espírito excelente, né? Isso. Você lembra do texto aí, Cleide, que fala? Deixa eu ver. Vê se você acha aí, tá? Se não achar, não tem problema, tá? Porque como eu peguei todo mundo de surpresa, realmente a mente da gente fica complicada. Vai lá, Felipe. O fogo cai do céu, lá em 1 Ok. Pode ler, Felipe. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e lambeu ainda a água que havia no rego. Isso. O pastor Narciso, dá uma olhada lá em Êxodo 31. Estou aqui, pastor. É aqui mesmo que eu estou olhando. Isso, pega aí logo no primeiro verso, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome. Isso, Bezaleel. Eu acho que o pastor Narciso falou isso aí, não falou, pastor? Desculpa, pastor Paulo. É. Pastor Paulo acho que tinha falado, né? Não, eu falei Abinadab. Abinadab, né? Então Aqui, vamos pastor, lá. no trecho diz assim, ó. E enchi, né? E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e a prata e o cobre. Entendeu? Isso. Então, encheu ele do quê? Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Só que vejam bem que os textos bíblicos, eles sempre dão essa ideia. Ele enche, ele capacita a pessoa para fazer determinada obra, mas ele não habita na pessoa, tá? É isso que eu quero que vocês vão entendendo aí nos textos e a gente vai aprofundando mais ainda. Cleide, vai lá, Cleide. Daniel, capítulo 5, no versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santo, e no dia do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente. O Cleide leu 12 também. Você leu 12? Eu não li tudo. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, o qual o rei opôs o nome de Beltesazar. Estou ruim de ler aqui. Beltesazar. Pois agora ele te dará a interpretação. Isso. Então veja aqui. Eu lembrei, né, de quando o Espírito Santo também desceu, né, sobre o profeta Jaziel. Encontra aí, Cleide. Para falar com o rei Josafá, naquela peleja lá, né, não teria que pelejar. Então, naquele versículo lá, fala que o Espírito Santo desceu sobre Jaziel e ele profetizou. Isso, Cleide, vê se você localiza esse versículo. A gente sabe que as citações estão corretas, né? Mas para a gente mostrar, né, o texto é muito bom. A gente sabe que tem, mas nós queremos ler e mostrar aqui, tá? Então, o texto que a Cleide leu, ainda que não está falando, né, diretamente do Espírito Santo, mas ele está falando do quê? Do Espírito Excelente, que seria o Espírito dos deuses. É claro, irmãos, que ainda que no linguajar pagão, no linguajar dos idólatras, o que eles queriam dizer acerca de Daniel é que Daniel era um homem diferenciado, que Daniel tinha um contato com o céu, que Daniel era cheio ali de algo que eles não tinham, que não era dado para qualquer homem. E esta coisa só poderia ser o Espírito de Deus, que, como o Tiago bem disse aí também, usou tanto Daniel na interpretação de sonhos, como também usou José na interpretação dos sonhos. Então, o mesmo Espírito que se apossou, tomou conta de José, é o mesmo que tomou conta ali de Daniel, sem contudo habitar no coração deles. Tá bom? Então nós vemos aí, o Felipe fez a leitura de Elias, o presbítero Narciso fez a leitura acerca de Bezalel, e vocês veem o que é interessante, que quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes a gente pensa, né, que o Espírito Santo usava as pessoas somente com a ideia do quê? De profetizar,
de vencer determinadas coisas, fazer determinados milagres como Moisés, mas nós vamos ver que Bezalel foi dotado do conhecimento e da sabedoria, irmãos, para construir o tabernáculo. E toda obra de cobre, de prata, de ouro, Deus dotou ele de uma sabedoria fenomenal, tá? Então, isso tudo quem fazia era o Espírito Santo. Vai lá, Cleide, você achou o verso? Sim, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Egiel, e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Então, vejam bem, irmãos, que sempre tem essa expressão, vir o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo. Então, já faz uma associação com o Novo Testamento. O Velho sempre usa essa expressão, né? Veio o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo tivesse sempre que vir para fazer determinada obra. O Velho Testamento, o Espírito Santo vem cada vez que ele precisa fazer obras no nosso meio, ou ele já veio uma vez, habita em nós e no meio de nós? Ele habita em nós e no meio de nós. Eu acho que não entenderam a pergunta. Tá? Então, vou fazer a pergunta de novo. Ó, a Cleide leu esse verso e veio o Espírito Santo. E essa expressão é muito comum no Velho Testamento, dando a entender, no Velho Testamento, que sempre o Espírito Santo vinha. Dando a entender que o Espírito Santo não estava ali habitando constantemente. Ele sempre tinha que vir. A pergunta que eu faço de novo. Novo Testamento, o Espírito Santo vem cada vez que ele precisa usar a igreja do Senhor, ou ele já está no nosso meio e habita em nós? Habita em nós. A diferença é que agora ele se manifesta, né? Isso. Agora, esse Espírito habitando em nós, ele se manifesta no nosso meio. No Velho Testamento é sempre aquela ideia. Ele vem, usa para fazer a obra, no caso aí, qual que é o nome, Cleide, aí do vaso? Jaziel. Jaziel. Então Deus veio, tomou Jaziel profetizou, mas o Espírito Santo não habitou em Jaziel. O Espírito Santo não ficou morando em Jaziel. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês vão construindo. Eu não sei se o Felipe, ele está ali, é a primeira vez que ele levantou a mão. Felipe, você quer falar? O pastor Narciso também? Você levantou a mão? Ou ainda é da outra vez? Então, pastor, diferente do mesmo texto, capítulo 18, verso 28, que eu citei, aqui Elias, ele recebeu as instruções do Espírito, né, da maneira como deveria ser feito o holocausto, o nosso sacrifício até o fogo descer do céu, porque eu creio que aí foi o Espírito Santo ali dando orientações para ele. Isso, mas sem habitar. Tudo bem? Habitação. Então, isso, sem a ideia de habitação. Então, o Espírito Santo, irmãos, no Velho Testamento, ele agia. Então, nós vemos aí esses homens de Deus, crendo em Deus, tomando decisões, mas tudo com uma ação externa do Espírito Santo, sem habitar. Vocês vão construindo essa ideia. Então, o Espírito Santo trabalhava na vida desses homens? Claro que trabalhava, mas não no sentido de habitar neles, tá? A gente vai ver isso aí na Bíblia, isso vai ficar claro para vocês perfeitamente. Pastor Narciso? Pastor, Ezequiel no capítulo 2, né, diz assim, e disse-me, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. Aí dali em diante, vai dizendo, né? Está no 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E aqui também, pastor, no 3, né, no capítulo 3, versículo 17, né, que diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Isso, então, se você ler aí o 16, vê aí, ó, e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, né, essa forma, irmãos, com que essa palavra ela vinha, nós não sabemos se ela era audível, né? Ou seja, Deus literalmente falando aí, ó, filho do homem, né?
Eu acredito que essa voz era diferente de como Deus falava com Moisés, lá no sinal que Moisés ouvia a voz. Aqui eu entendo que era o Espírito Santo falando ali no ouvido deles, tá? Eu não posso comprovar isso biblicamente, tá? Porque o texto não está falando, mas eu imagino que fosse dessa forma. Pastor Narciso, só me retorna aí, é o outro verso que o senhor leu, Ezequiel 3, 1. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 que diz: filho do homem, ponde de pé e falarei contigo. Aí no 2 ele diz: isso. Então entrou em mim o Espírito. Olha como é interessante essas passagens que o pastor Narciso leu. E disse-me: filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Que Espírito é esse aí, irmãos? Espírito Santo. Quando falava comigo, então o Espírito Santo estava falando com ele e entrou nele, ou seja, se apossou dele ali e pôs ele de pé e ele ouvia o que o Espírito falava. Agora eu pergunto para vocês, como que o Espírito Santo falava com Ezequiel, sendo que o Espírito Santo estava ali naquele momento, né, tomando Ezequiel? Aí, irmãos, a gente pode traçar um paralelo por experiências espirituais que nós temos, tá? Eu vou falar em algumas experiências espirituais que eu tive algumas vezes. Eu não sei se alguns dos irmãos já tiveram essa experiência ou já ouviu alguém falar sobre essa experiência. Nós temos a profecia. Tá mudo. Tá mudo meu? Pra mim tá normal. Está normal, pastor. Isso. Normal também. Glei, tá ouvindo? Agora sim. Não, tá normal, acho que deve ter caído sua conexão aí. Então vamos lá. Nós temos a profecia, que é quando Deus toma alguém para falar geral com a igreja ou para falar com uma pessoa em particular. Tudo bem aí? Todos vocês já viram isso no meio das nossas igrejas. Alguém ser usado em profecia para falar com a igreja como um todo ou com um indivíduo em particular. Tudo bem. Mas a experiência minha, eu já tive pelo menos umas 4, 5 vezes, é você estar orando, o Espírito Santo tomar você e falar com você usando seus próprios lábios. Então ele toma você, usa os seus próprios lábios para falar com você mesmo. Alguém já teve essa experiência ou já ouviu de alguém com essa experiência aí? Eu tive várias vezes. Já teve, Cleide? Sim. Não é assim que acontece? Isso, às vezes eu questionava a Deus alguma coisa a respeito mesmo de profecia, e aí ele me usava eu mesmo falar comigo. Se eu não crie, se eu esperasse que ele ia fazer, eu ia ver, ele mesmo edificava a minha fé naquele momento ali falando comigo mesmo. Aí, e audível, né? Falando literalmente, não é você sentindo no coração, ouvindo, não. É a sua boca, o Espírito Santo tomando a sua própria boca para falar com você mesmo, tá? Então, a Cleide tem aí essa experiência. Mais alguém, irmão? Já ouviu alguém falar sobre isso aí? Eu já tive também. Já teve, irmã Rosa, essa experiência? Já. Então, os irmãos veem que são experiências que acontecem no nosso meio pentecostal. Então, eu acredito, eu não estou afirmando aqui, Pastor? porque sim, pastor, já deixo. Eu não estou afirmando que era assim que acontecia no Velho Testamento. Eu estou imaginando que esta forma com que Deus falava com esses profetas era dessa forma. Ezequiel 2, do 1 ao 3, parece que está querendo dizer exatamente isso que nós estamos aqui falando. Mas é claro, eu não posso bater o martelo e falar a Bíblia diz que era assim, porque a Bíblia não diz. Mas nos parece que era dessa forma, tá? Pastor Narciso? Pastor, teve uma vez, há mais de 20 anos atrás, né, aconteceu uma coisa comigo que nunca aconteceu na minha vida. Eu estava pregando em um trabalho de irmãs, e o texto que eu li foi João, no capítulo 11. E Deus, quando eu li esse texto ali, pregando pela misericórdia de Deus, o Senhor estava me usando ali, e eu chorava com a minha pregação. Eu mesmo chorava com a minha pregação. E cada vez que eu abria a minha boca, aquilo para mim era como se tivesse uma pessoa falando na minha boca, e eu que estava ali no lugar pregando, eu chorava, porque tudo aquilo que eu estava falando era novo para mim. E eu chorava que o microfone até pulava da minha mão. Por quê? Porque tudo aquilo era novo para mim. Cada palavra que saía ali, desse texto, de Lázaro,
dava a entender que tinha uma pessoa ali na minha frente falando tudo aquilo através da minha boca, e eu ouvindo e me maravilhando com aquilo que eu estava ouvindo essa pessoa falar. Foi uma coisa muito linda, pena que só foi nessa vez que aconteceu isso. Mas olha como que é interessante esse tipo de experiência aí, irmãos. Não é comum assim, né? Não é todos os dias. Então, são momentos que acontecem com outros. Então, é muito interessante quando você tem esse tipo de experiência, passa essa experiência pelo filtro bíblico. Nós vamos aprender essa questão. Então, dito isto, irmãos, nós vemos aqui alguns exemplos que os irmãos citaram de pessoas, né? E o Espírito Santo tomava essas pessoas e usava como instrumento, mas lembre-se sempre, este usar como instrumento era para aquela missão específica. Então, quando Deus usou a Cleide, pastor Narciso, irmã Rose e outros irmãos, o Espírito Santo no Novo Testamento nos usa como instrumentos, mas ele continua habitando em nós. No Velho Testamento era diferente. Usava, semelhante a essas formas que nós estamos falando aqui, mas o Espírito Santo não habitava nos crentes. E aí, irmãos, é muito fácil de provar isso na Bíblia, mas eu vou seguir, eu não vou avançar não, nós vamos seguindo. Rapaz, aqui tem mão levantada aqui que eu não estou mais nem vendo aqui, então vamos lá. Irmã Luciene, pode falar aí, depois tem a Cleide e o pastor Narciso, vamos lá? Pastor, quando o senhor começou a falar e quer fazer as perguntas, né, que foi fazendo a fila, né, de quem ia falando, certo. Eu marquei aqui um versículo, né, que eu achei que seria esse. Porém, depois os irmãos aí falando, né, e o pastor também explicando, eu pensei aqui comigo mesmo, eu acho que tem nada a ver isso que eu vou falar. Mas eu vou falar, porque se tiver errado também, o pastor, né, me diz aí. Isso. Posso falar? Pode, vai lá. O texto que eu separei aqui foi Juízes 4, que fala sobre Débora, né? Isso. Aí que eu entendi aqui nesse versículo é que Baraque, né, por ser homem, né, ser guerreiro, ser líder militar, ele sentia, né, que Débora tinha o Espírito Santo. Tanto é que ele falou, eu só vou se você for comigo, se você não for, eu não vou. Mas aí eu não sei se tem a ver com essa pergunta que o pastor fez. Isso. Então vamos lá. 4, não é? Juízes? Juízes 4, marquei aqui, peraí. Juízes 4, versículo 8, 9 e o 15. Isso, então vamos lá. Juízes 4. Vou pegar do 1 aqui, tá? Tá. Onde que nós podemos dizer, lembre-se sempre, há uma diferença de ser usado pelo Espírito Santo e de ter o Espírito Santo. Quando eu falo ter o Espírito Santo, eu me refiro aqui à pessoa ter a habitação do Espírito Santo. Nenhuma pessoa no Velho Testamento tinha o Espírito Santo habitando nele. As pessoas eram usadas pelo Espírito Santo, poderia ouvir a voz ali do Espírito Santo, mas sem jamais ter o Espírito Santo como morada no seu coração, tá? Nós vamos desmistificar tudo isso aí. Então vamos pegar o caso aqui da nossa irmã Luciene. Vamos ler aqui, claro, vou passar aqui o contexto. Eu não me lembro, irmãos, aqui quando eu li Juízes, né? A gente passa, às vezes, pelos textos aí, na memória da gente falha. Eu não lembro se a irmã Débora, desculpa, a irmã Luciene tiver já lido aí, eu não preciso nem fazer esse trabalho que eu vou fazer. Em algum texto fala que o Espírito Santo se apossou de Débora? Eu não sei, é uma pergunta. Não? Não. Isso, então vamos lá. Eu estou pegando aqui o capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Me ajude aí, eu estou passando. Opa, mas aqui nós encontramos. Irmã Luciene e todos os irmãos. Lê o 4. E Débora, mulher profetiza. Dilapidou-te, julgava Israel naquele tempo. Se ela era profetisa, significa o quê? Entendi. E o Espírito Santo usava Débora. Então aí o seu raciocínio, irmã Luciene, com base aqui em Juízes 4:4, está perfeito. Para que ele olhava, porque com certeza ele já viu Deus usando a Débora, né? O Espírito Santo usando a Débora, porque ela era profetisa, e falou, você é a mulher que Deus está na tua vida aí, eu só vou se você for comigo, tá? Então, o que a senhora disse aí está correto, porque agora nós temos a prova bíblica de que Débora era uma mulher em que o Espírito Santo usava, tá bom? Só essa questão, Luciana, não tem outra? Não, era essa mesmo, pastor, porque eu tinha separado aqui, mas aí eu vi os irmãos aí dando textos de Daniel, né, e Elias, eu falei, eu acho que eu estou errada. Não, mas tá certinho aí, principalmente
por conta do verso de número 4, e a Bíblia cita literalmente Débora como profetisa. Deixa eu organizar aqui. Fique à vontade aí para perguntar, irmãos. A gente vai na Bíblia lá, e se a gente não souber agora, falar, não sei, vamos pesquisar, na próxima aula eu trago. Aqui, irmãos, agora eu não sei a ordem aqui. Diz que tem o Juan, tem a Viviane. Cleide. Foi o último, viu? Foi o último. Então, Cleide, segura aí um momentinho. Viviane, que não falou ainda sobre essa questão, vai lá. Cleide, daqui a pouco eu já te passo a palavra aí. Então, o Felipe apressado, ele queria falar sobre Sansão e Elias, né? Ele queria pegar logo os dois, né? Aí o Sansão foi logo a primeira pessoa que passou aqui pela minha mente. E a parte que eu sei sobre o Espírito de Deus é a parte em que Sansão, né, ele pede para que o Senhor, para que dê força para ele mais uma vez, para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Enquanto os irmãos estavam aí comentando os seus personagens, eu percebi que exatamente nesse versículo não está falando que é a ação do Espírito Santo de Deus, mas nós suponhamos que para ele ter tido novamente essa força de ter destruído o Espírito Santo de Deus. E olhando o capítulo 14 de Juízes, o verso 5 diz assim, ó: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timina, e chegando às vinhas de Timina, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aí, só para completar aqui, pastor, no capítulo 15, o verso 19 diz assim, ó: Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Lei, e saiu dele água e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Lei, até o dia de hoje. Então, aqui no 14, nós vemos que o Espírito de Deus se apossou dele, e aqui quando fala que ele recobrou o seu espírito, eu creio que não é o Espírito Santo, mas é o espírito da carne, né? A alma. Isso, o espírito no sentido de alma aí, tá? Eu vou deixar aqui. Concluiu, irmã Viviane? Sim, concluí. Concluiu? Irmã Viviane, segura esse verso aí do se apossou, porque aí eu já vou explicar esse apossar para vocês aqui, e aí vocês vão tirar muitas dúvidas sobre essa questão, tá? A senhora vai ler de novo. Então o Espírito de Deus, né, se apossou de Sansão, ele matou o leão lá como se fosse um cabrito. A senhora vai fazer de novo a leitura desse texto. Juízes, capítulo quanto, verso quanto aí? Juízes, capítulo 14, Juízes 14, verso 6. 14, verso 6, né? Todos os irmãos aí, abram a Bíblia em Juízes 14, o verso de número 6, que eu vou falar para vocês o sentido desta palavra apossou. Vai lá, Cleide, pode falar, minha irmã. Que eu ia falar também sobre isso, que ele não buraco, mas que ele repousava, que é em Números capítulo 11, versículo 21. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, sobre aqueles 70 e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Isso. Olha aí, ó. Cleide, eu estava aqui me lembrando exatamente desse verso aí, né? Aí depois vem, na sequência de outros textos aí, né? Fala que havia profetas que estavam profetizando lá no arraial. Aí, se eu não me engano, me fala a memória aqui, Josué foi questionar, né? É nessa sequência mesmo, né? E Eldade, né? Continuou profetizando. Aí correu o moço, Josué, filho de um. E ele disse assim: você tem ciúmes por mim? Quem dera todos fossem profetas. Isso, perfeito. Ó, vocês veem que aí eles profetizaram naquele momento e nunca mais profetizaram. Então significa dizer, irmãos, que ali Deus usava aquele profeta naquele momento para aquela obra específica ali, para demonstrar o poder de Deus, os propósitos de Deus, né? Que nem sempre está explícito para nós no texto, mas está implícito que tudo que Deus faz tem um propósito, tá? Pedro? O pastor, eu queria tirar uma dúvida, mas é para citar um exemplo de que pessoas foram usadas pelo Espírito Santo? Ou pode ir direto para a dúvida? Não, pode ir direto para a dúvida, pode ir direto. Não, segundo está vendo que o último profeta do Antigo Testamento, embora esteja no Novo, foi João Batista, certo? João Batista, certo. Só que quando eu estava lendo Lucas capítulo 1, o anjo fala que ele seria cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Aí gostaria que o pastor explicasse depois aí. Tá bom, então, a gente pega essa questão aí, tá? Muito bem, então, para a gente chegar, inclusive aí já emendar todas essas questões que nós estamos falando aqui, vamos fazer primeiro, ou entender primeiro,
o que era esse ser cheio do Espírito Santo, tá? Nos moldes do Velho Testamento. E aí eu vou ter que já fazer uma junção também com o Novo, para que vocês, já logo aí na primeira aula, e aí ao longo das outras aulas, a gente só vai citando, olha, lembra lá da primeira aula, quando nós falamos isso? Aí vocês já vão se lembrar desses assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, primeira coisa, abram a Bíblia de vocês, como eu pedi aí, a irmã Viviane, só precisa ler a parte A do verso aí, irmã Viviane. Então o Espírito Santo se apossou dele tão possantemente. Lê na sua versão aí. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Isso. Irmãos, quando a gente faz uma leitura bíblica e você lê a palavra em português, às vezes o português ele não consegue transmitir a ideia, né, geral que está no texto. O mais interessante é quando você vai analisar um texto desse, para você poder pegar o texto com mais profundidade, é você entender ali um pouquinho da língua original, porque aí você vai no original, e aí o original te dá uma ideia um pouco mais profunda acerca do texto. Então vamos lá para entender esta palavra se apossar. Eu vou pedir para o Felipe. Felipe, lê na sua tradução o que significa... significa não. Como está na tua tradução, Juízes 14:6, a parte A? Pode ler, pastor? Pode ler. O Espírito do Senhor veio sobre ele e despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, e não deu a entender ao seu pai, nem à sua mãe, o que tinha feito. Fala aí, o Espírito Santo veio sobre ele, né? Não é apossou dele, não é isso que está dizendo na sua tradução? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Veio sobre ele. Pedro, lê para nós aí. Juízes, o que passou? Que eu tava no... Ih, Lucas, Juízes 14:6. Juízes 14:6? Certo. O Espírito do Senhor apossessou-se de Sansão. Até aqui só? Isso. O Espírito do Senhor se apossou. O Espírito do Senhor apossessou-se. Apossessou-se? Apossou-se, isso. É porque eu falei, ué, que palavra doida é essa? É King James, Pedro. Não, é King James, NVI, né? Eu tô vendo 2 traços aqui. Eu falei, ué, mas tá NVI, errou feio aí no português, né? Da irmã Rose tá apossou. Então, irmãos, quiserem anotar aí agora, claro, vai ficar gravado, né? Quem quiser pegar a aula depois para anotar, vocês precisam entender o significado desta palavra apossar, e esta palavra apossar é a ideia geral que vocês vão encontrar da manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, que é diferente da manifestação no Novo Testamento, tá? Porque no Novo Testamento tem uma ideia diferente. Então vamos lá. A palavra, irmãos, para apressar, para apossar, no hebraico é tsalear. Deixa eu ver, ó. Tsalear, aqui, ó. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa palavrinha aqui. Todos vocês estão vendo aqui o mouse, né? A setinha do mouse passando? Sim. Todos, né? Ó. Então vamos lá. Esta palavrinha, irmãos, é chave para vocês entenderem essa ideia de manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, os apossar. Esse termo aqui, ó, veio poderosamente, só está simplesmente traduzido. Então, só estou aqui para mostrar para vocês qual é a palavrinha hebraica aqui, tsalear, tá? Não se preocupa com pronúncia, com esses detalhes. Só entendam esta ideia que tem na língua hebraica que o nosso português ele não consegue captar. Ele simplesmente vai traduzir como se apossou, veio poderosamente, encheu a pessoa do Espírito Santo, tá? Então é essa palavrinha. Agora, qual que é o sentido desta palavra no hebraico? As formas que ela pode ser traduzida. Se alguém quiser anotar aí,
eu vou copiar aqui e nós vamos lá para um outro arquivo que eu vou colocar lá, porque senão vocês não vão conseguir, porque como eu vou falar aqui, vai ficar difícil aí para vocês verem, tá? Mas para essa palavrinha, ela é muito, mas muito importante, porque ela vai abrir o conceito da forma com que o Espírito Santo, ele trabalhava na vida das pessoas. E aqui é a base para explicar lá também o Salmo 51 e também João Batista e Mateus, né, o Lucas, que fala que ele seria cheio do Espírito Santo. Calma aí que eu estou colando aqui para compartilhar com vocês. Ah, que lindo, hein? Você vê com... Aí vocês vão verificar que às vezes a gente pensa, irmãos, que a gente não precisa, né, estudar a Bíblia, é só fazer a leitura e já era. Não, a gente precisa meditar, entender, saber, para a gente não sair falando aquilo que não deve por aí. Então vou lá, vou compartilhar com vocês agora uma outra tela. Vocês viram o termo hebraico? Vamos, menino, cadê? Vocês estão vendo aí uma tela do Word, sim ou não? Agora apareceu. Sim. Sim. Rose, apareceu para a senhora? Sim. Apareceu. Aí, ó, às vezes é um probleminha aí no próprio celular. Então tá vendo aqui, ó? Tsalear. O CH no hebraico aqui, ó, vocês pronunciam como se fosse 2 R's, tá? Nós não estamos lá no bacharel para vocês terem noção de hebraico, mas você já começa aprendendo aqui, ó. No básico, vocês vão falar, rapaz, no básico lá a gente aprende até hebraico. É Tsalear, tá? Então é um R aqui que eles chamam R cultural. Então imagina o R de carro, quando os 2 R's de carro aí, tá? Qual é o significado desta palavra? Se apossar, ser cheio do Espírito Santo, o Espírito veio. É essa ideia de Tsalear que está presente ali. E qual é os significados dessa palavra e que o português não consegue dar conta, irmãos? É esse aqui, ó. Significa, ó, avançar, apressar, ou seja, a ideia que está aqui é que o Espírito Santo precisa realizar uma obra na vida da pessoa, mas a pessoa não tem condição por ela mesma. Então o Espírito Santo vai lá, toma a pessoa. Avançar. O que significa aqui o avançar? Irmãos, quando você não tem autoridade e você vê algo na sua frente e você sabe que não tem, por você mesmo não tem condição de ir bater de frente com aquela questão, o que você faz? Você avança ou você recua? Quando não tem condição, recua. Você recua, vou perguntar de novo. Você vê lá vou dar um exemplo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, né? Para pegar os 2 estados aqui, que os alunos, Mailiene e Pastor Narciso, aqui em São Paulo também nós temos muito disso. Vamos lá, você está passando por uma rua, aí você vê lá 5 traficantes com um fuzil na mão. E você não sabe se você vai passar, ali você está natural, certo? E você tem a opção de ir por outra rua. Você tem a opção de ir por outra rua. Você vai passar no meio dos traficantes ou naturalmente você vai pegar uma outra rua? Pegar outra rua. Pegar outra rua. Se não tiver a outra rua, mas você tiver condição de voltar para trás, para não correr o risco de ser morto, o que você vai fazer? Você não vai voltar para trás? Você vai voltar. Imagina agora uma situação diferente. O Espírito Santo de Deus quer usar a tua vida para pregar para aqueles 5 traficantes, tudo com fuzil na mão. O Espírito Santo vem lá no Velho Testamento. Imagina que você está no Velho Testamento, tá? O Espírito Santo vem sobre a sua vida e te impulsiona a avançar, porque ali não é mais você, é o Espírito Santo que está tomando você. Ele está tomando posse de você naquele momento. Por isso que é apossar. Apossar significa tomar posse. Naquele momento o Espírito Santo te toma e te dá a autoridade dele para você avançar, para você progredir em relação àqueles traficantes. Então, pelo Espírito de Deus, você agora não vai pegar outra rua,
você não vai voltar atrás, você vai, pelo contrário, avançar. Você vai para cima deles, porque agora não é mais você que está indo. Quem tomou conta de você, quem se apossou de você, quem é? O Espírito Santo. Eu quero ouvir todos. Quem é? Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo apossou de você. Ele tomou conta naquele momento. Então você vai lá e o Espírito de Deus vai falar na tua boca, né? Assim diz o Senhor para vocês, ó homens, assim, 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 entrega a mensagem. Lá, eu estou imaginando o Velho Testamento. No Velho Testamento, fosse o caso, o Espírito Santo usou você e a partir daquele momento, ele não se apossou. Então, tomar posse é pegar você naquele momento, mas a partir do momento que usou você, ele já não tem necessidade de tornar você aquele instrumento. Ele só vai usar você novamente quando ele precisar de você para uma obra. Neste período, ele não estará habitando em você. Pegue essas palavras, que é por elas que nós vamos também explicar o que aconteceu com Davi. Tudo bem? O que é não retires de mim o teu Espírito Santo? Vocês vão entender o que ele quer dizer com isso. Então vamos lá, outro sentido. Prosperar, obter sucesso e ser proveitoso. Olha, irmãos, quando Deus chama uma pessoa, eu estou falando Velho Testamento, Deus chamava uma pessoa como o próprio Davi, e Deus olhava para Davi e falava, olha, eu sei que você na época, né, ele era um jovem, e você vai cumprir os meus propósitos. Você vai ter os seus problemas, as suas quedas, você vai ter muitas dificuldades, mas eu sei que você vai cumprir os meus propósitos. É por isso que nós vemos lá no texto inicial, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus olhava para Davi e falava, olha, esse homem vai cumprir os meus propósitos, vai obedecer a minha palavra, não vai ser como Saul. Então vamos lá. Quando você vê o Espírito Santo se apossando das pessoas, era para quê? Era para eles avançarem, nesse sentido de autoridade, para eles prosperarem, no sentido da obra de Deus, no sentido de Deus cumprir os seus planos, os seus projetos, e é claro, eles cumprindo os planos e projetos de Deus, estando alinhados à vontade de Deus, eles prosperariam também nas suas vidas e no seu relacionamento com Deus. Aqui eu não estou falando prosperar no sentido material, tá? Obter sucesso. Então vamos lá. Quando Sansão mata o leão e rasga o leão ali, como se ele fosse um cordeiro. Ele obteve sucesso naquele intento, irmã Viviane, que acho que foi a irmã Viviane que deu. Ele obteve sucesso? Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Agora, qual é o homem natural, nas suas forças natural, que consegue matar um leão e abrir a boca do leão, irmãos, como se fosse um cordeirinho? Tem alguém que consiga fazer isso? Não. Humanamente falando? Não. Não, de forma nenhuma. Então nós vemos aqui o Espírito de Deus tomando conta de Sansão, veio sobre ele o Espírito Santo e ele obteve sucesso. Ser proveitoso. Então, a ideia do apossar, de vir o Espírito Santo, é para a pessoa ser proveitosa para os propósitos de Deus. Então Deus se apossou, ou tomou conta, ou vinha sobre Moisés, ou Deus, mediante o Espírito Santo, usava Moisés para Moisés ser proveitoso nos projetos de Deus. Então, o termo tissalear, no sentido de apossar, tomar conta no Velho Testamento, é isto aqui que está querendo dizer. Então imagine o seguinte, inclusive já fiz isso numa igreja pregando, tá? E estava pregando sobre isso aqui, ó. E é uma experiência muito interessante, irmão. A Cleide conhece, eu estava no Belém pregando lá no Pauliceia. E eu estava pregando, explicando isso aqui que os irmãos estão ouvindo eu. Falei, irmãos, a palavra hebraica tem este sentido lá no Velho Testamento, que quando Deus utilizava um instrumento dele para realizar uma obra, então Deus se apossava. E para exemplificar isso para a igreja, eu tirei o meu paletó e peguei sobre um aluno meu, que ele era aluno meu lá do seminário. Vou ver se o nome dele me veio, ele está lá na Bahia agora. Irmãos, eu explicando o que era se apossar. Então eu peguei o paletó, coloquei sobre ele e falava, olha, o Espírito Santo é o meu paletó. Então quando o Espírito Santo vinha sobre estes homens, o Espírito Santo pegava esses homens e levava para onde ele iria.
E a partir daquele momento que o paletó estava sobre, olha só, eu não estava falando que o paletó estava dentro dele, estava falando que o paletó estava sobre ele. Então, quando o Espírito Santo tomava esta pessoa, aí, no exemplo ali, eu peguei o irmão, né, estava ali próximo ao púlpito, e puxei ele, né, exemplificando como que o Espírito Santo tomava. E dizendo, a partir daquele momento, não era mais o homem, era Deus controlando, Deus trabalhando. Então Deus usava assim Sansão para matar o cordeiro, Deus usou, tomou, se apossou de Davi para Davi matar o gigante, para Davi matar o urso, para Davi matar também o leão. Irmãos, e quando eu soltei ali o irmão, no exemplo, o que aconteceu com ele? Ele foi batizado com o Espírito Santo naquele momento, em cima do púlpito. Puxa, glória a Deus. Foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não, foi, né? Não precisa dizer, né? O mistério que foi neste dia. Eu vou ver se eu lembro o nome dele até o final da aula. Então, pega este exemplo do paletó para vocês entenderem o de salear. Então, é como se o Espírito Santo, né, revestisse a pessoa ali com o Espírito Santo. Irmão Nildo, ele foi batizado com o Espírito Santo nesse dia que eu dei o exemplo. Então, tomou-se, o Espírito Santo tomava essas pessoas e automaticamente essas pessoas eram usadas para cumprir aquele propósito. Terminou aquele propósito, de quem que era o paletó? Era da pessoa ou o paletó era de Deus? Por exemplo, claro. De Deus. De Deus. Era de Então, Deus. o paletó, naquele momento, saía. Precisou usar de novo, o paletó vinha e tomava conta. Deu 22 horas. Vocês querem mais 10 minutinhos? Só um minutinho. Rose, vocês querem chegar lá em Davi para me explicar, ou a gente para agora e eu explico com base nisso aqui o que aconteceu lá com Davi? Por que ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo? Por mim pode ir, pastor. Irmãos, também 2, 3. Por mim também. Pode ir. Pode ir? Tá bom então. Rose, deixa eu só avançar para mim já explicar, senão a gente perde aqui o fio da meada, tá? Aí a senhora pode falar. Então, irmãos, prestem atenção neste termo, no significado dele, tá? O que significa ele, ó, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, e vai ficar nessa ideia, ó, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar prosperidade, prosperar. Então esse termo tissalear, ele tem esses vários sentidos. Mas os sentidos que interessam para nós aqui é o que, ó? Principalmente esse aqui, ó, conduzir a um bom resultado, tá? Agora nós vamos lá para o texto que vocês já estavam pensando desde o início. Salmo 51. Vamos ver aí o verso. Salmo 51, acho que é o verso 6, né? Acho que é o 11. Acho que é 2. 11, vamos lá. É do 10 em diante. Isso. Vamos pegar o 10 e o 11. Todo mundo aí com o texto? Então vamos lá. Ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito aqui, Davi está falando do seu próprio espírito, tá? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora que eu expliquei, fica fácil vocês entenderem o que o texto bíblico está dizendo aqui, depois de tudo que nós explicamos. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, era para que Deus não retirasse dele o poder que Deus usava para dar tantas vitórias para ele, para fazer tanto ele prosperar, para fazer ele conduzir a um bom resultado. Então vamos pegar rapidamente a vida de Davi no que Deus usou. Davi era um menino jovem, foi ungido ali como rei. Davi enfrentou vários exércitos, irmãos. Sim ou não? Sim. 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 Vocês acham que Davi venceu porque ele era um bom guerreiro, um bom estrategista? Ou porque Davi era tomado pelo Espírito Santo de Deus e Deus falava, Davi, vai que eu vou te dar a vitória. E Deus tomava ele ali, ele conduzia o povo e Deus dava a vitória. Olha aí, ó. Fazer prosperar, dar prosperidade, ser proveitoso, ó, obter sucesso. Então vamos pegar aqui, ó, obter sucesso. Por que Davi obteve sucesso no seu reinado? Porque ele tinha sobre ele o Espírito Santo. E ele era consciente de que Deus usou, né, para matar Golias, Deus usou para matar o leão, Deus usou para
para destruir os exércitos. Teve uma vez que Saul solicitou para Davi, para que ele pudesse casar com as filhas dele, e pudesse pegar, não me lembro quantos prepúcios de filisteu, não me lembro agora. Davi parece que foi lá e trouxe o dobro. Ele e parece que mais um companheiro lá, o texto está meio nebuloso na minha mente agora, mas parece que era algo assim. Davi foi lá e trouxe o dobro, irmãos. E aí você fala, não, porque Davi era um excelente guerreiro. Negativo. É porque Deus tinha um projeto na vida de Davi e fazia ele avançar, ele progredir, ele obter sucesso e ele ser proveitoso. Para quê? Para cumprir os propósitos de Deus. Davi, ele era consciente disso. Então, quando Davi, ele diz aqui, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, Davi sabia o seguinte, irmãos, agora dá para dar um glória, hein? Se o Espírito de Deus, o paletó de Deus, lembra lá do exemplo do paletó, se o paletó de Deus, quando Deus toma posse de mim, sair da minha vida, não é sair de dentro de mim, é sair da minha vida no sentido de Deus o usar. Ele não ia avançar, ele não ia prosperar, ele não ia progredir, ele não ia obter sucesso, ele não seria mais proveitoso, ele não seria conduzido a um bom resultado. Então, o que Davi está dizendo aqui é, Senhor, não tira o paletó de mim não, Senhor. Quando o Senhor for me usar por conta do meu pecado, não faça o que aconteceu com Saul, que o Senhor se apossou dele, mas no momento que ele começou a te desobedecer, o teu espírito já não tomava mais conta dele. E Saul foi um homem derrotado. Então eu quero que o Senhor continue nas minhas batalhas, nas minhas guerras, nas minhas dificuldades, o teu espírito venha se apossar de mim, para que eu tenha vitória nos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Isso aqui não tem nada a ver com morar dentro de mim. Isso aqui tem a ver com o paletó. E Davi sabia que quando Deus colocava nele o paletó, ele tinha a vitória. Glória a Deus. Amém. Tudo bem, irmão? Pastor, Amém. e parece que o contexto do Salmo 51 é quando ele pega por Betseba, não é? Isso, aqui é o pecado. É que eu entendi aqui que vocês já sabiam, né? Do pecado. Aqui o Salmo 51 tem a ver com o pecado que, o verso 1, né? Vocês podem ler lá, por isso que eu nem fiz questão de comentar, mas o contato aqui, o contexto, na verdade, tinha a ver com o Saul, com ele ter pecado com Batseba, e ele temeu que por conta daquele pecado, Deus o rejeitaria tal qual rejeitou Saul. Porque Deus, o Espírito de Deus, se apossou de Saul também. Vocês já leram esse texto ou quer que nós leiamos rápido? Está em Samuel, pastor. Está em Samuel. Tá fácil aí, pastor Narciso? Se tiver fácil aí, já acha para nós. E Deus se apossava de Saul. Se alguém encontrou aí, pode ler. Deus se apossou de Saul, mas Saul pecou, Saul errou, Saul desobedeceu. E o que aconteceu, meus irmãos? O Espírito de Deus continuava a se apossar dele? Não. Pode ler. Paletó não vinha mais sobre ele. Pode ler, pastor Paulo. E chegando eles no outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Isso. Tá vendo aí? Tem outro texto, me ajude aí, tá? Que é muita coisa na minha cabeça aqui, que fala que parece que o Espírito Santo, é como se o texto falasse que o Espírito Santo não vinha mais sobre Saul. E a partir daí, o espírito imundo é que tomava conta aí, no caso tomar conta de possuir mesmo Saul. Olha a diferença. O espírito imundo tomou conta da vida de Saul. Tá? Tem outro texto, irmãos, que o Espírito Santo, ele desceu também sobre o próprio Davi. Tá? Num dos momentos aí, quem encontrar aí pode ler para nós. Eu vou distribuir. Sim? Aqui, eu não sei que foi esse que o pastor Paulo leu, mas o 6 está dizendo assim, ó, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Isso. Então, esse mudarás aí, irmãos, em outro homem, não tem nada a ver com o fruto do Espírito, tá? Mudarás em outro homem no sentido que ele vai te impulsionar. É essa que é a ideia, tá? Rapidão aqui, eu não quero passar muito tempo aí da aula, né, até para não prejudicar vocês, mas vou distribuir. Irmã Luciene, por gentileza, esse aqui nós já lemos. Lê Juízes 14, 19. Eu vou pedir aqui ao Tiago. Tiago, lê para nós aí Juízes 15, 14. O pastor foi esse daí que eu separei. Juízes 15, 14?
Isso. Ô, irmã Rose, então lê para nós. Tiago, me perdoa. Lê para nós então, irmã Rose, esse aí que a senhora tinha separado. Aí vou procurar aqui, porque tem mais aqui. Juízes 15 e 14. Irmã Luciene, pode ler aí. Pode ler? Pode ler. Juízes 15, versículo 14? Isso. Eu achei agora, né? Juízes 15. Não, espera aí, eu tô fazendo confusão. Juízes 15 e 14 é da irmã Rosa. A senhora é Juízes 14 e 19. 14 e 19, tá bom. Diz assim. Não, irmã Rosa, deixa a irmã Luciane ler, aí depois a senhora lê. Juízes 14, verso 19, diz assim: Então o Espírito do Senhor tão possadamente se apossou dele, que desceu às Asquilonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. Isso, aí está falando de Sansão, né? Vejam bem que o Espírito de Deus se apossava, irmãos. Então era, em alguns momentos, o Espírito de Deus ia lá, colocava o paletó em qualquer um desses homens, e eles faziam essas obras sobrenaturais, como no caso aí de Sansão, carregou a porta de Laques lá nas costas, uma porta de uma cidade, irmãos. Qual é a pessoa que consegue fazer isso? Derrubar uma estrutura de um prédio, como um dos irmãos leu, acho que foi a irmã Viviane, com ali as forças do corpo, né? Claro que é o Espírito Santo ali tomando conta, derrubar colunas de um templo. Isso nem ninguém consegue fazer. Então, essa questão do Espírito Santo se apossar era nesse sentido. Tanto é que Sansão, no episódio que a irmã Viviane leu, que fala que ele derrubou o templo ali de Dagon, ele falou: Senhor, que venha mais uma vez o teu Espírito sobre mim. Venha mais uma vez, a última vez, Senhor. Coloca o paletó em mim aqui, toma posse de mim aqui, para que eu possa me vingar, né, desses homens. E a vingança dele ali era no sentido da vingança do Senhor, né? Não é a vingança do coração dele, necessariamente. Achou, irmã Rose, aí? Achei. Pode ler. Juízes 15 e 14. Sansão mata 1000 homens. E vendo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e se queimaram ao fogo, e as suas armaduras se desfilaram nas suas mãos. Isso. Está vendo que essa expressão se apoderou para um projeto, para fazer prosperar, para dar vitória, para que Deus mostrasse o seu poder através deles ali. Tá? Eu só vou ler mais um verso. Aí, 1 Samuel 16:13, não sei se alguém leu aí, mas vou ler de novo aqui. Ó. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, a partir daquele dia da unção, né, que veio sobre Davi, e é sinônimo do Espírito Santo também, Davi, irmãos, foi chamado para o ministério, para reinar, e Deus falou: a partir de hoje, quando eu precisar, eu vou me apoderar de você, Davi, e vou te usar para cumprir os meus propósitos. Tá? Irmãos, talvez ficou algumas dúvidas ainda, não dá para nós estendermos mais por conta do horário, porém, não vou terminar aqui, claro, essa ideia, porque nós vamos ler outros textos, fazer outras associações, e dar uma resposta simplesmente definitiva para vocês contra essa questão de que o Espírito Santo não habitava. Ele usava, se apoderava, vinha sobre essas pessoas para cumprir um propósito específico. Tá? Diferente de nós, e o Espírito Santo cumpre esse propósito e continua habitando em nós. Vou pedir aqui a nossa irmã Cleide, ora para nós terminarmos aqui a nossa aula, e quarta-feira nós finalizaremos essa aula. Eu vou mostrar uns textos para vocês aí, que vocês vão falar: bom, agora com esses textos aqui não tem pra onde correr dessa ideia, tá bom? Vai lá, Cleide, por gentileza, pode orar.